Primeiro segredo que eu vou estar ministrando dessa série são sobre pensamentos. Pensamentos. Muitas vezes a gente pensa assim: pensamento não tem nada a ver, isso aí só foi um pensamento, né, que veio na minha mente. É um pensamento não é nada. Mas eu quero dizer para você que intimidade com Deus começa com o que você pensa. Começa também com o que você pensa, o que está no seu pensamento, que ele vai passar pelo seu pensamento e vai cair no seu coração, e aí você vai ter então atitudes. Eu queria que você realmente hoje, se você gosta de Bíblia, fica ligado, escuta essa mensagem depois, as pessoas que estão seguindo em casa também, vai edificar a sua fé. Eu posso estar numa igreja de 300, 500, 1000 pessoas. Quando Deus quer falar comigo, eu escuto Ele. Eu escuto a voz do Senhor. Ele fala às vezes, vem no meu pensamento, vem no meu coração e Ele revela. Lembra que uma vez, todas as vezes que o inimigo queria atacar o povo de Deus, dizia que tinha um homem lá que sabia de tudo no quarto, porque Deus o revelava. Às vezes eu vejo, meu Deus, eu preguei sobre isso, aí quando eu vou ver, vem um assunto logo em seguida que eu não sabia de nada, e era exatamente aquilo, sobre o tema que eu preguei sem saber de nada. Eu falei, meu Deus, como o Senhor revela. Então às vezes a gente trabalha e tem autoridade para falar algumas coisas e mostrar algumas coisas na palavra de Deus, com o coração limpo, porque antes de acontecer, ou antes de você saber pessoalmente, Deus já tinha revelado, Deus já tinha falado coisas sem envolver, vamos dizer assim, pessoas, mas em relação aos temas das mensagens, porque quando a gente ama muito uma pessoa ou alguém, a gente tenta de alguma forma, né, não querer machucar ninguém, que esse é o meu lema aqui na igreja. Eu estou aqui para não querer de forma alguma machucar, ofender ninguém. O meu trabalho aqui como pastor é levar você a conhecer muito do Espírito Santo, da vontade de Deus, ser alguém abençoador, alguém alegre, alguém que crê em Deus de verdade, não sabe sobre Deus. Eu, por muitos anos da minha vida, não sou contra, sou a favor, tenho obreiros meus fazendo, mas quando as pessoas saem da graça para a lei, sai da graça para conhecimento, sai da graça de Deus para a experiência própria, e sai da graça de Deus para só o que ela sabe, o que ela escutou, ela deixa de ouvir Deus para ficar ouvindo terceiros. Nós aprendemos com terceiros e devemos buscar ouvir o máximo, mas eu tenho que ter uma intimidade com Deus, que eu abro a Bíblia e Deus fala comigo, que você abre a sua Bíblia e Deus fala com você, porque o nosso Deus é vivo. Não são informações. Eu não preciso só de um livro de história para saber o que aconteceu alguns anos atrás. Eu preciso ter informações para hoje. Eu preciso ter informações diretas do trono de Deus para a minha vida hoje. E eu quero e creio que eu vou te ensinar hoje algum dos segredos, pelo menos um segredo muito importante na intimidade com Deus. Deixa eu tirar essa máscara. A gente termina ficando viciado, né, em máscara. Precisa, né? E eu queria falar para você hoje sobre pensamentos. Vamos lá, eu vou começar em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, eu vou começar a fazer você pensar. Se é sobre pensamentos a mensagem de hoje, eu vou fazer você pensar no que você anda pensando. Amém? Você vai descobrir hoje o que você anda pensando. Será que afeta ou não afeta na sua fé? Será que afeta ou não afeta no seu convívio com outras pessoas? Será que afeta ou não afeta com a sua intimidade com Deus? Eu quero te dizer hoje que afeta sim. Afeta sim. Afeta sim. Sabe por que é bom andar com Deus? Porque Ele te ama e Ele não quer que nada venha te separar do amor de Deus. E se você é um homem, se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai ter o maior interesse que as pessoas, nada separem elas do amor de Deus. Quando elas estiverem errando, ou quando elas estiverem acertando, ou quando elas estiverem sendo perseguidas, o seu alvo e o meu alvo é ajudar elas a ter intimidade com Deus. E para isso, Deus vai ter que trabalhar muito nos nossos pensamentos, como eu penso, o que eu penso, por que eu penso isso? Porque às vezes a gente não, é uma coisa que ninguém vê.
É uma coisa que ninguém sabe, é uma coisa que ninguém está... São meus pensamentos, só quem sabe é Deus, né? Nem o diabo sabe dos seus pensamentos, não é assim? Só quem consegue ler os pensamentos não é Deus, mas é a Ele mesmo que importa. É aí que ele vai sondar o seu coração e você saber quem você é. Então hoje eu vou te dar um treinamento sobre pensamentos. Diga comigo, pensamentos. Um treinamento de intimidade, porque tudo começa com o que você pensa. Tudo começa com o que você pensa. Se você está aqui hoje, você já é cristão, glória a Deus para você. Se você está aqui hoje e faz muito tempo que está precisando sentir a presença de Deus, quer um avivamento, quer força, você está no lugar certo. Deus vai te fortalecer nessa noite. Deus vai te fortalecer, Deus vai ministrar sobre ti, Deus vai te renovar nessa noite. Sabe por quê? Porque você vai sair daqui pensando diferente. Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Diga assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Seja sincero, quando você vai fazer uma análise, você tem que fazer uma análise pessoal de quem você é, de onde você está e onde você quer chegar. Você tem que se conhecer melhor. Você vai aprender a ter intimidade com Deus por você, não é para outra pessoa. Muitas pessoas pregam, aprendem a pregar ou têm conhecimento bíblico para usar na vida de alguém. Muito bem, isso é importante também, usar para ajudar, equipar outras pessoas, como eu estou fazendo hoje. Mas a maioria das vezes a Bíblia ela é para mim. Então esse é um treinamento que eu estou dando para vocês aqui, de segredos dessa série de ter intimidade com Deus, que um dos segredos, e talvez o maior deles, vai ser com como é e com o que você pensa. Então aqui diz o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por que será que a gente às vezes não tem poder, não tem unção, está triste, está desanimado com as lutas que vêm? Porque às vezes você está mantendo o seu pensamento nas dificuldades. Você está mantendo o seu pensamento na enfermidade, na falta, no roubo, na doença, nas coisas terrenas. A preocupação maior é nas coisas terrenas, é na casa, é no boleto, é no que roubaram, é que não deu certo. Olha, o inimigo, ele vai vir fazer o trabalho dele. E eu vou te dizer uma coisa, ele faz bem feito. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se você é um ser que respira, se você é se você, imagine só que seus pensamentos para com Deus fossem como o ar que você respira. Se você respirar, Deus, Espírito Santo, eu quero mais de Ti, Senhor, a minha mente é Tua, o meu coração é Teu, eu quero mais de Ti, eu quero Te ouvir nessa noite, eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero andar em avivamento. Onde que você acha que começa o avivamento? Nos seus pensamentos. Então, se a sua mente estiver nas coisas, mantendo ela nas coisas lá do alto, dificilmente você se ajoelha, se prostra perante um problema. Dificilmente você vai ser alguém fraco. Dificilmente você vai ser alguém enganado pelos prazeres da terra, pelas coisas que o mundo pode oferecer. Porque os seus pensamentos estão no alto, os seus objetivos estão no alto. Então eu queria que a igreja pensasse, o que é mais importante para você? Talvez eu possa te ajudar a pensar. Como? Com perguntas. Com o que você gasta mais tempo? O que você gasta mais tempo durante o seu dia? Será que é com a Bíblia? Será que é olhando o WhatsApp, Instagram? Será que é olhando vestido? Será que é olhando comida? Será que é olhando remédio? O que você gasta mais tempo? Tem gente que passa o dia todinho olhando, olha aí, para comprar isso.
Olha isso, quero comprar isso. Olha isso, quero comprar isso. Olha isso, eu quero comprar isso. Imagina, convenhamos aqui, já pensou se você gastasse verdadeiramente 10% do seu dia pensando em Deus? Seria muito? Talvez sim. Imagina 2 horas e 40 do seu dia você pensando nas coisas de Deus. Ah, que versículo legal esse. Não estou morrendo de vontade de ir para a igreja, para a vigília. O que vai acontecer? Vai acontecer que uma fome, só estou falando de 10%. Agora imagina se todos os teus pensamentos, mais de 50% do tempo, você estiver pensando em Deus. Eu estou te dando hoje um segredo inédito. Nunca ouvi essa pregação, nunca ouvi ninguém nem falar sobre isso, mas é um dos segredos que Deus tem me revelado, que faz com que você ande na unção. É você passar mais de 50% do seu dia, que o ideal é 100%, né? Em todo o tempo está orando, mas sendo sincero, mais de 50% do dia você pensando nas coisas de Deus. Senhor, como eu quero ir para a igreja. Senhor, eu quero ler mais a Tua Palavra. Senhor, eu quero jejuar, vou jejuar essa semana. Senhor, eu quero ajudar alguém. Senhor, me usa. E você louva, e você pensa nas coisas de Deus. Tem muita gente que faz no automático, vou para a igreja, mas durante o dia esquece de pensar nas coisas de Deus. Esquece, a mente está poluída, fica vendo um monte de besteira, aí depois a mente fica poluída, não tem pensamento de Deus, não tem ideia de Deus, aí passa o dia todo ouvindo notícias, e só ouve as notícias ruins, fica cheio de medo, e isso atrapalha a intimidade com Deus, porque Deus não é um Deus de medo. Eu falei para vocês aqui, ministrei, que nós não podemos andar em medo, Deus quer que você ande em fé, mas para até gerar fé, Deus vai trabalhar onde? No seu pensamento. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Depois que você ouve a palavra de Deus, você fica remoendo, você fica pensando, você fica se lembrando. Então aí vai para vocês o teste, como para mim também. Quanto tempo do meu dia eu tenho pensado em Deus? Quanto tempo do meu dia eu penso que as coisas espirituais, elas são mais importantes? Muitas vezes eu tenho o poder de abençoar pessoas. Muitas vezes eu tenho o poder, Deus pela graça me ajuda a ajudar outras pessoas. Mas muitas vezes Deus diz: não, espera aí, esse foco aí só é terreno, esse foco aí só é terreno de agora. Fale para que as pessoas pensem nas coisas lá do alto. Quem aqui ainda pensa em salvação, em ganhar almas, vidas é mais importante? Eu preciso fazer as coisas de Deus, pensar nas coisas do alto, responder o chamado do ide ao meu irmão, pregar o evangelho. Eu tenho que manter, só faz isso quem mantém o pensamento nas coisas do alto, senão você para, por quê? Não tem desejo, não tem paixão, não tem força, não tem vontade. Por quê? Porque os teus pensamentos estão nas coisas terrenas, tais como saúde, carro, família, é tudo daqui, e é importantíssimo, mas não pode ser mais do que Deus. Deus tem que ser o primeiro, você tem que ser obcecado por Deus, você tem que ser maluco por Jesus, você tem que ser totalmente dele. Deus não, se for para disputar com Deus, eu já disse e digo sempre, vai ter problema. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar. Tem problema, eu já disse, se tiver que enfrentar dificuldade, não se preocupe, eu enfrento a dificuldade. Se tiver que passar por uma luta grande, não se preocupe, eu vou. Por quê? Porque Deus, eu tenho que demonstrar primeiro que eu penso nele durante o dia todo: Senhor, eu quero mais de ti. Segundo, estar disposto a ter atitudes para provar que o que eu penso, para mim mesmo, não para os outros. Olha só, eu vou te dar uma dica para vocês. Nós temos que ser educados e abençoar a todos, mostrar o caminho, porque nada forçado dá certo. Amém? Você não pode forçar ninguém a vir para a igreja, nem forçar ninguém a fazer nada, nem querer que o outro queira o que você quer. Agora, você deve forçar a você as coisas saudáveis, a você. Você tem que ser duro e se policiar com você, não com os outros. Imagina só, você quer emagrecer, aí você vai passar a dieta para o outro? É você que tem que fazer a dieta. Você quer ficar sarado, quer malhar, quer ficar, ter uma estrutura melhor. É você que tem que malhar. Às vezes a gente entra na igreja visando outras pessoas, medo de outras pessoas, ficar chateado com outras pessoas, tudo tem a ver com outras pessoas, quando o meu relacionamento com os outros é edificar eles em Cristo, levar eles até Deus. Mas eu tenho que me preocupar como eu estou,
hoje? Como e o que você está pensando agora mesmo? Quais são seus pensamentos? Como que eu sei que você está pensando? Pelo que você fala. A boca só fala do que o coração está cheio, e querendo ou não, uma hora ele transborda, uma hora ele vomita aquilo ali. Se você está em Cristo Jesus, você toma um banho e todo vômito sai. Se você está em Cristo Jesus, todas as coisas você consegue perdoar, você consegue superar, você consegue continuar amando. Por isso, pensamentos. O primeiro texto que eu disse hoje, Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. O que é que ele está dizendo? Procurem as coisas do alto. Diga assim, procurem. O que é procurar? É buscar. É procurar, eu preciso me envolver, eu preciso procurar. Lá está pregando a palavra de Deus, então eu vou lá. Lá tem cura, eu vou lá, eu vou procurar, eu quero um versículo de cura, eu vou procurar. Hoje em dia, a gente nem às vezes não quer nem abrir a Bíblia para procurar sobre um assunto que eu estou precisando saber mais. Tem que ter procura, e ele diz, procurem, tá certo? Segunda coisa que eu quero falar para vocês, está em Romanos 12. Eu estou falando hoje sobre pensamentos, a importância dos seus pensamentos. Quando o inimigo quer que você não preste atenção, o que ele vai fazer? Ele vai te dar um sono, vai te dar uma dor de cabeça, ele vai fazer que você não pense, que você não raciocine, porque a Bíblia diz que quando a semente é lançada e o pessoal não entende, logo vê o inimigo e rouba. Diga aí, sono, vai embora, em nome de Jesus. Sono é uma das coisas que o inimigo coloca, como dor de cabeça, dor de barriga, outras enfermidades. Aconteceu do nada, é normal, é claro, ele vem de uma forma natural e normal. Por isso que eu digo, às vezes você vai para a igreja, toma um café. Se você tem tempo, descansa antes de vir para a igreja, porque o inimigo quer que não chegue nos seus pensamentos, que você não raciocine, que você não pense nisso. Está aqui o pastor pregando e você está pensando lá na morte da bezerra. Você está pensando em outra coisa que não tem nada a ver com a palavra. Vai sair o quê? Do mesmo jeito que entrou. Mas ouviu a mensagem, o Espírito Santo vai começar a te capacitar para viver mais íntimo com Deus. Amém? Então olha lá, segundo texto que eu quero falar, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação dos seus pensamentos, ou renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, porque está todo mundo indo por aqui, não quer dizer que eu vou por aqui. Porque está todo mundo falando isso, não quer dizer que eu vou falar isso. Porque está todo mundo vestindo amarelo, não quer dizer que eu tenho que vestir amarelo, está entendendo? Eu tenho que ter a minha mente renovada. Todo dia é dia de renovo. Todo dia, o que tem que ser renovado? A mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque tudo passa pela mente. Diga aí, tudo passa pela mente. Você pode ver que às vezes você se pega brigando com você mesmo. Você se pega com raiva porque não fez uma coisa, ou porque fez uma coisa errada, ou porque deixou de fazer alguma coisa. Você fica lá naquela luta com a sua mente. Por que eu não fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu deixei isso? Porque tal pessoa. E a mente é um campo de batalha. Então, se a intimidade com Deus passa pelos seus pensamentos, imagina onde que o inimigo vai trabalhar mais. Na tua mente. Essa pessoa está olhando mal para ti. Ei, essa pessoa sabe o que tu fez. Ei, essa pessoa... Caramba, essas coisas têm atrapalhado tantos cristãos de ter intimidade com Deus. Eu não vou para a igreja hoje não, porque vai que o irmão recebe uma revelação de Deus. Se ele receber uma revelação de Deus, algo da parte de Deus, vai ser para te ajudar a entrar no Espírito, e ele vai ter que ter sabedoria de passar isso com amor ainda. Não com acusação e não te colocando para baixo, porque se não edificou, se não levantou, não adiantou de nada essa revelação. Pode ter sido o capeta que trouxe também, como foi, a gente viu em Atos dos Apóstolos, uma mulher que era adivinha, dizendo, esse aí é o servo do Deus vivo, e saía gritando, e ela era uma fonte de lucro. Cuidado, que nem toda voz que você escuta é a voz de Deus. Como que eu sei que a voz que eu estou escutando é a voz de Deus? Ela está de acordo com a palavra, ela me traz paz,
está escrito na Bíblia, eu estou pensando nas coisas de Deus, quando veio essa revelação, que dificilmente Deus vai te dar um sonho, vai te dar uma revelação, vai falar algo para ti, se você não estiver orando, não estiver meditando. Aí imagina só, tu está fazendo nada de meditando, nada de pensar nas coisas do alto, nada do que é para fazer, os pensamentos estão longe e tal, e de repente você acha que foi Deus? Não é, às vezes não tem nada a ver. Por isso que eu digo, primeiro eu tenho que trabalhar na minha mente. O que eu estou pensando? Às vezes você vem para a igreja e está com raiva de outra pessoa, está magoado com outra pessoa. Adivinha, quem está mais fácil de falar com você quando você está magoado e irritado com alguém? É Deus ou o inimigo? Eu vou te falar, o inimigo, ele está mais fácil para que te convencer de alguma coisa ou te irritar. E outra, aqui para nós, todos nós estamos sujeitos a passar raiva. Tanto é que a Bíblia diz que ireis, mas não pequeis. Passar raiva, falar uma coisa que não queria falar, dizer alguma coisa, reagir de uma maneira errada. Todos nós estamos sujeitos, em algum momento da nossa vida, vamos fazer isso. Mas o que a Bíblia diz? Se você errar, você vai lá e conserta o negócio, vai lá, pede perdão, vai lá e, entendeu? Volta os pensamentos. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer quando tem um erro? Pedir perdão, confessar o erro, abandonar o erro, buscar a Deus. Mas eu preciso ser o quê? Renovado. Eu não posso ficar naquele caminho aqui, mas eu também não posso ficar com uma luta espiritual na minha cabeça que eu não vença aquilo ali. Não vai ter unção, porque se eu não recebo de Deus, eu não tenho o que passar. Se Deus não fala comigo, o que eu vou falar aqui? Não adianta, está todo mundo cansado só de estudo já pré-feito. Alguém fez o estudo, alguém montou o estudo, ótimo esqueleto, mas se não tiver a revelação do Espírito Santo, se Deus não falar com você, se você não estiver ouvindo, não adianta. Então pense bem, quão profundo vão ser as palavras de hoje. O que você está pensando? O que você andou pensando essa semana toda? Foi como você ia para a igreja ou foi o dia todinho folheando coisa para comprar? Porque uma das coisas que gera a ansiedade é o desejo de compra. Você está em casa direto com esse coronavírus aí, você fica escolhendo o que é que eu vou comprar, o que é que eu vou, quando entrar dinheiro, o que é que eu vou fazer. A gente fica tentando achar coisas para o que gastar, o que vai entrar ainda, entendeu? Quando nós deveríamos estar pensando como que eu vou guardar, entendeu? O que nem entrou ainda. Você já está gastando antes de chegar o dinheiro. E normalmente isso é um vício generalizado, entendeu? Eu gosto de gastar com uma coisa: abençoar a gente, abençoar pessoas. Quando é um investimento no reino, se for para mim mesmo próprio, eu digo, dá para segurar isso aí. Se for para o reino, eu digo, não, vamos fazer porque é para o reino de Deus, entendeu? Então, duas coisas que eu não gosto. Uma é de dever. Não gosto. A Bíblia diz, não seja devedor de nada, a não ser do amor. Então, eu tenho que orar direto para não ficar devendo nada. E quando entra um dinheiro, eu negocio as coisas para pagar. Por quê? Porque dívida é uma coisa que vai roubar os pensamentos. Vai trazer o quê? Aflições. Então, saiba administrar aquilo que Deus está colocando na sua mão. Se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. E no meio disso, Deus vai trabalhando nos teus pensamentos. Olha só aqui, esse segundo versículo fala o quê? Renovação. Diga assim, renovação. Renovo. O que nós precisamos? Renovo. Eu preciso de renovo, eu preciso de algo novo, eu preciso de um entendimento novo, eu preciso que o Senhor fale comigo de novo, eu preciso ser renovado. O que a igreja precisa ser renovada nos pensamentos? Eu preciso pensar mais em Deus do que no erro do irmão. Eu preciso pensar mais em Deus do que na perfeição. Eu preciso pensar mais em Deus, para que eu ame as pessoas mais, para que eu possa dizer, olha, com todo jeito, isso aqui é que eu posso fazer, isso aqui é o que eu gostaria de fazer, mas conte comigo, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Não deduza nada sobre ninguém. Tenha isso como um ensinamento para você. Não deduza, porque na maioria das vezes você vai estar errado. Você vai estar errado, redondamente errado. Às vezes você olha para você e diz, aquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa está pensando. Quem sabe é Deus. Aí às vezes a pessoa fica julgando a outra, pensando que a outra deveria ter feito isso. Quando Deus deixar de ser Deus e te dar essa autoridade para tu pensar dessa maneira, ou para mim pensar dessa maneira, Ele vai dizer, ei, irmão João, a partir de hoje eu te dou toda a autoridade para julgar as pessoas. Enquanto não houver esse versículo na Bíblia, a gente não pode fazer isso.
A gente não pode, a gente está aqui para amar as pessoas e levar elas a Cristo. Então começa no seu pensamento para depois você ensinar outras pessoas. Quando uma pessoa consegue, ela recebe muita informação e ela tem muita coisa e ela sabe lidar com aquilo, é porque ela tem domínio sobre os seus pensamentos. Você tem domínio sobre os seus pensamentos? Eu vou te contar uma coisa, a maioria das coisas que a gente está pedindo a Deus, Deus já nos deu quando você é crente. Por exemplo, paciência. Senhor, me dá paciência. Ele já te deu se você tem o Espírito Santo. Você tem que orar para que Deus te ajude a desenvolver isso que já está dentro de você. Tá? O que você tem que fazer? Não é isso, Senhor, ajuda-me a orar, ajuda-me a parar. Porque quem é a pessoa que amava muito a Deus e era impaciente, incomodava-se com tudo? Marta. Mas ela era uma pessoa extraordinária. Recebeu Jesus na casa, estava cozinhando para os discípulos, limpando os pés. Só que a impaciência, a ansiedade vem de não parar para ouvir Deus. Fala de Deus, corre para lá, corre para cá, trabalha, limpa, lava, visita. Mas se não ouvir Deus, vai incomodar o mestre. Vai chegar para Jesus: ô Jesus, tu não se importa com isso? Olha aí, será que às vezes a gente está agindo que nem Marta, querendo, por causa dos nossos pensamentos sobrecarregados, né, pedir para os outros, para que Deus tome conta dos outros? Foi isso que ele disse, ó: tu não ligas que a minha irmã me deixe com todo o serviço? Queridos, não pense mal, escolha pensar o bem sobre os outros. Diga assim: escolha pensar o bem sobre as pessoas. Porque na verdade a maioria das pessoas estão tentando o máximo, ajudar, o máximo, de alguma forma, ser gentil ou dar. Às vezes você está esperando que uma pessoa te dê 500 conto, quando ela não tem nem 300 na conta para dar. Você sabe a situação da pessoa? Você sabe o que ela está passando? Você sabe quais são os problemas dela? A gente aqui não foca em problema. Eu estou te ensinando como pensar. Mas para pensar, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Você faria aquilo que ela já está fazendo? Por que você exige mais se você não está dando nem aquilo que ela está dando? A gente não pode. A cada um, Deus deu um chamado. E uma das coisas que mais atrapalha as pessoas é esse pensamento. Pensamento sobre os outros, pensamento negativo sobre si mesmo, condenação, coisas que a pessoa não entendeu ainda, que tudo está aqui, ó, na mente, vai passar pela tua mente. Por isso, você tem que renovar a sua mente com a leitura da palavra de Deus. Diga assim: é necessário que eu renove a minha mente através da leitura da palavra de Deus. Se eu não ler a Bíblia, eu vou pensar errado. Quando as pessoas vêm para mim, normalmente todos os dias eu oro de manhã. Pode acontecer de eu passar a madrugada trabalhando e fazendo alguma coisa e de acordar mais tarde. Mas quando eu acordar, sempre eu vou tirar o tempo para orar. Mas se alguém chegar para mim e quiser que eu resolva alguma coisa que eu não posso resolver, que eu não sei resolver, que não tem como eu resolver, o que eu vou fazer? Querido, vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus que nos mande a solução, que nos mande as finanças, que nos mande as pessoas, que nos mande as pessoas corretas ainda mais. Lembra? Ficou 11 discípulos, o que é que tiveram que fazer? Tiveram que orar para adicionar mais um para os 12. E ainda teve uma sorte ali ainda para escolher o Matias. Eu quero dizer para você hoje, é muito importante você vigiar os seus pensamentos. Vigiar o que você está pensando. Já pensou? Tem gente que entra numa loja e se a pessoa estiver passando mal, com dor na barriga, ou ela estiver com uma dor na coluna, e ela não estiver muito bem, e a pessoa é super sensível, ou a pessoa está passando por algum problema pessoal, e a pessoa está morrendo de dor, ou passou a noite toda sem dormir, e tem outra amiga, tu viu? Nem olhou para mim, nem falou comigo, nem disse a paz do Senhor, e o camarada lá quase morrendo por causa dos nossos pensamentos. Nós tendemos a pensar o mal e não o bem. Se você escolher pensar o bem, ele não viu, ela não viu, porque normalmente a tua mente humana e carnal vai fazer você pensar o pior daquilo. Lembra não? Mandaram um mensageiro chamar Jesus para curar Lázaro, porque Lázaro era amigo dele e estava doente. Qual foi o pensamento daquele pessoal? Se o Senhor tivesse vindo, ele não tinha morrido. Sempre pensou o pior. E Jesus, totalmente diferente.
Ele disse que isso vai ser bom, porque isso aí vai ser para a minha glória. É bom que vocês vão crer mais, coisas maiores. Jesus foi lá e ressuscitou. Ou seja, discípulos também, muitas vezes, vou mostrar para vocês o poder dos pensamentos na palavra de Deus. Então, Romanos 12 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Diga assim: experimentar. Eu só experimento depois da renovação da mente. Não tem como eu experimentar a boa, agradável vontade de Deus se eu não leio a Bíblia. Porque a única maneira de renovar a sua mente é leitura da Bíblia, oração e escutar a pregação. São essas três coisas. Se eu não estiver fazendo esse tripé de eu ler a Bíblia, eu orar e ouvir pregações, vai faltar. Vai faltar alguma coisa, não vai renovar. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Está entendendo? Então é muito importante. Todas as vezes que você vê isso aqui, ó, quando mandou 12 dos melhores pastores, cuidadores, para visualizar a terra prometida. Vamos lá. Todos 12 eram treinados, todos 12 sabiam conhecimento, vamos dizer assim, intelectual da Bíblia. Mas na hora que vieram as dificuldades, o que aconteceu? Visualizaram a terra e disseram: a terra, Moisés, é muito boa, mas os problemas são maiores. É muito grande, tem gigante, tem tudo. O que aconteceu? Ninguém entrou naquele momento. Mas na frente, quem disse que ia vencer, quem teve fé, quem acreditou, que foi Josué e Caleb, entrou. Porque o pensamento dele era diferente. A palavra de Deus, todos tinham recebido. Deus disse: essa terra eu te dou, essa terra é de vocês. Quando Deus diz que você já é mais do que vitorioso, quando Deus diz que você é mais do que vencedor, qual é o problema? Seus pensamentos, que às vezes você não crê que você é. Está entendendo? Você está se vendo derrotado, você está se vendo fracassado, você está se vendo acusado. Onde? O problema está em você, dentro da sua mente, no que você acredita. Aí você vê os outros através da sua ótica. Está entendendo? Uma pessoa curada, sarada, os camaradas estavam batendo em Jesus e Jesus nem respondia. Diz que ele morreu como uma ovelha muda, sem revidar, sem responder. Então, a maneira que a gente revida, e outra, não tem como uma pessoa ser espiritual, não tem como uma pessoa conseguir amar as pessoas que lhe odeiam, nem fazer o bem aos outros, se não renovar os pensamentos. Não, é impossível você pegar um ser humano, por mais bonzinho, lindão que seja, ter essas reações, ou superações assim, não existe. Tem que vir algo sobrenatural e tem que ser algo de Deus, não é algo ensinável só. Você tem que aprender através do seu relacionamento com Deus no dia a dia. Então, Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Por que eu preciso ouvir as palavras, ouvir pregações? Para que eu tenha fé, para que meus pensamentos mudem. Quando eu tenho fé, o meu pensamento que me incapacitava de alguma coisa mudou. Você tem que meter a mão no arado. Você fala: eu nunca vou saber fazer isso. Eu posso dar vários exemplos. Muitas vezes eu contrato pessoas para fazer coisas. Aí eu vou mexer no negócio lá e dizer: isso eu sei fazer. Ou se eu não sei, eu aprendo. E aí começa a aumentar a minha fé. Não, e nisso aqui eu mexo. Nisso aqui eu mexo também. Nisso aqui também. Nisso aqui também. Eu fico descobrindo um monte de coisa porque eu tenho fé. Que eu posso. Que tudo dizia que não. Mas a fé diz que eu posso todas as coisas. A minha fé é uma coisa que faz eu receber muita bênção. Diferenciada, assim, coisas assim grandes e extraordinárias. Por quê? Eu estou tentando passar para vocês o segredo. Não quer dizer que eu não tenha luta não, viu? Tem, mas eu me mantenho firme na fé, por causa dos pensamentos. Eu não vou deixar que ninguém mude os meus pensamentos a respeito do meu Deus que é bom, que é maravilhoso, que me perdoa, que coloca unção na minha vida, que me protege, que me chamou. Não deixe ninguém lhe desvalorizar. Não deixe ninguém dizer que você é menor do que você é em Cristo Jesus. Porque senão você olha para você mesmo e você vai ver quais pensamentos estão vindo sobre a minha vida. De tristeza, de apatia, de vontade de ficar sozinho, de vontade de não ir para a igreja. Esses são pensamentos de Deus? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Mas por que esses pensamentos permeiam sobre a sua vida? Ou sobre a sua semana?
Falta de treino. Falta de treino nos pensamentos. Falta de treino na alimentação da palavra de Deus. Está entendendo? Não basta o nome. Tem que ter treino. Vamos lá. Provérbios 23, 7. Não precisa abrir. Eu vou pedir para abrir outro. Porque como imagina em sua alma, assim ele é, ou ele se torna. Como você imagina. Se você acredita que você é mais do que vencedor, você vai ver o quê? Eu sou mais do que vencedor. Eu começo a mudar o meu pensamento. Por exemplo, quando você cresce numa casa, alguém dizendo que você é burro, que você não vai dar em nada, que você é um marginal, que você nunca vai ser alguém na vida, o que acontece? Nem você acredita em você mesmo. Ah, não, ouvi a minha vida toda que eu ia ser um burro, que eu não tirava nota baixa na escola, que eu não servia para nada. Aí vem um Deus maravilhoso e transforma a tua fraqueza em força. Aquilo que você pensava que nunca ia ser na sua vida, Deus te faz mais milhões de vezes acima. Então não tem como. Deus pega essas coisas inoperantes, desprezíveis, e é loucura o que Deus quer fazer na sua vida. Agora eu preciso crer nisso, que eu tenho um Deus que sabe meu endereço. Mas Davi estava lá sozinho, os irmãos dele tudo bonitão, ganhando, todo mundo vestido para a luta. Davi nem roupa não tinha para a luta, estava lá na malhada. Agora imagina se Davi tivesse um complexo de inferioridade. Poxa, todos os meus irmãos estão indo lá, eu aqui sozinho fico cuidando de ovelha, viu? E ovelha às vezes dá trabalho. E ele estava lá, mas lá ele adorava, lá ele usava o que ele tinha, ovelha. Mas se aparecia um leão, uma dificuldade, ele matava o leão. Entendeu? Deus quer que você atue bem no seu posto. Deus te deu um chamado. Ele diz, um para apóstolo, outro para evangelista, outro para mestre. E assim, às vezes ele dá esses dons, vários dons para você. Mas se você fizer bem uma coisa, você focar em uma coisa e fizer bem, você vai ser bem sucedido. O problema é que às vezes a gente quer fazer tudo, a gente ouve todo mundo e quer fazer tudo, não faz nada fica bem feito, porque não tem como, você só é um. Faça bem feito aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem que fazer e concentrar naquilo que Deus te chamou para fazer. Muita coisa dá em desastre, muita coisa perde o foco, muita coisa, você vai ficar estressado, é natural, é muita coisa, quer que eu resolva isso, aquilo outro, quer que eu esteja lá e esteja aqui ao mesmo tempo, isso aí não é a melhor hora que eu estou, e para você quer agradar uma pessoa, você quer agradar outra, você fica constrangido porque não foi, porque não deu tempo, e aí por aí vai. Se você não souber quem você é de verdade, você, querido, eu te amo muito, mas eu não posso ir hoje, eu não vou conseguir chegar lá hoje, não adianta eu te prometer uma coisa que eu não vou cumprir, entendeu? Agora, tal dia eu posso, ou tal hora vem. Seja sincero, diga aí para o seu amigo aí, seja sincero. É um dos segredos, eu queria muito mesmo te ajudar, eu queria muito mesmo, mas eu não tenho condições. Todas as condições que hoje, neste momento que eu tenho, são essas. Isso aqui é o meu máximo, o meu melhor, eu já estou tirando de onde eu não tenho para fazer isso. Entendeu? Porque as pessoas aparentemente olham para você e dizem, isso aí é rico, né? Olha aí, ricão, tem muito dinheiro, muita coisa, tá? Amém, glória a Deus, eu recebo, e tenho e vou ter muito mais, em nome de Jesus, porque tem que receber o que é bom. Sei lá, a motivação da pessoa, às vezes é inveja, é outra coisa, não interessa. Se a palavra vier boa, para crescimento seu, recebe, mas não deixa ninguém tirar a sua paz. Não deixa que ninguém tire teu sossego, tire a tua intimidade, o teu tempo, você faz o que você pode. Deus não vai te pedir fardo além do que você possa suportar. Eu sempre fico tentando dosar e dizer, cara, faz o melhor, faz o que você puder por isso aqui, dá o seu melhor nessa área, não se mete em tudo que às vezes você não vai conseguir, vai desagradar. Ninguém consegue fazer todo. Imagina Jesus, perfeito. Tu acha que ele agradou todo mundo? Não, ele teve problema. Mas eu não posso usar isso para eu ser grosso, eu não posso usar isso para eu não amar as pessoas, entendeu? Você amando e fazendo o seu melhor, ainda assim, vai ter um pouco de dificuldade com as pessoas. Isso é normal. Então, agora, se você for usar, você só trata as pessoas mal, não faz nada, isso é você e Deus. Também não está na minha jurisdição. A minha jurisdição está de ensinar você, de mostrar o caminho, aprender junto e dizer que os meus pensamentos estão em Cristo, nas coisas celestiais. Se os nossos pensamentos, quando um líder, quando uma pessoa começa a pensar mais na coisa terrena, e ela pode ter logo um ataque cardíaco, fulminante, de tanta preocupação e tanta coisa que ela tem que resolver. Por isso que a gente vê muitos pastores aí, tendo parada cardíaca,
ficando doente, com pressão alta, etc. e tal. Porque a gente tem que entender o que é de Deus, é de Deus. Ele diz assim, ó: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando a gente anda carregando coisa demais, é porque eu não estou transferindo para Jesus. Se eu não estou transferindo para Jesus, é porque eu não estou parando. Eu tenho que fazer paradas periódicas no dia, para pensar nas coisas de Deus. Não, eu preciso, não, mas eu estou parando agora para estudar a Bíblia. Eu estou parando agora para orar. Eu estou parando agora para renovar os meus pensamentos. Porque se eu continuar indo por esse negócio sem o renovo, eu vou querer entrar na carne, eu vou querer dar um tapa vou querer fazer uma besteira. Porque esse é o ser natural, está entendendo? Então eu estou vendo que o negócio está coxando, está ficando apertado, eu preciso parar, renovar meu pensamento. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se o Senhor me deu aqui, Ele vai dar aqui de novo. Se Ele fez isso, Ele vai fazer de novo. Mas pare. Não, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou parar aqui por 40 minutos, tá bom? Esses próximos 40 minutos eu estou parado, trancado, me renovando para que eu possa te atender. Eu estou me renovando para que eu possa te ajudar. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou te ajudar? Se eu não estiver com saúde espiritual, se eu não estiver com saúde física, se eu não estiver com saúde mental, como que eu vou te ajudar? Eu não vou conseguir. Então, pare e renove, amém? Diga aí, pare e renove. Renove o quê? Prioridade. Coloque Deus em primeiro lugar e você será abençoado. Porque tudo pode parar. Às vezes você para em tudo, pode ser. Não, esse dia eu não passo, esse dia eu tenho uma visita. Esse dia eu tenho um aniversário. Esse dia eu tenho uma escola. Esse dia eu tenho uma faculdade. Aí quando você vai decidir de parar, você para em Deus. Aí quebrou tudo. A única coisa que eu não posso parar é em Deus. Deus tem que ser o primeiro, sempre. Deus, Ele é o primeiro, porque quando Ele checar os meus pensamentos, Ele vai entender, ó. Aí Ele não parou por causa que ele me honra, e Deus honra aqueles que o honram. Amém? Glória a Deus. Como isso aqui está sendo transmitido, e a gente ainda está na flexibilidade, eu não estou dizendo só das pessoas que vêm para a igreja, mas das pessoas que estão assistindo em casa também estão buscando a Deus, amém? Tem muita gente que está em casa, ó, você vê essas cadeiras aqui, esse é o máximo que a gente pode suportar. Eu vou ter que fazer 2 cultos. Então eu vou passar para vocês, possivelmente eu vou fazer 2 cultos, 5 às 6h30 e 7, né? É 7, é? 5 às 6h30 e de 7 às 8h30. Isso, mais ou menos. Para quê? Para a gente não quebrar, para dar segurança e a gente não ter aglomeração. Mas isso eu digo para vocês que a gente vai renovando. Então vença suas dificuldades com fé, mas para ter fé você tem que parar e renovar os pensamentos, amém? Vamos lá ver essa questão, como é que Jesus fazia isso. Vocês têm que me aguentar. Quando você entrar nessa igreja aqui, você tem que se preparar para ouvir a Bíblia, viu? Porque pense num pastor que gosta da Bíblia e mostrar, externar. Vamos lá, abra a Bíblia aí em Lucas, rapidinho, Lucas capítulo 5. Eu vou mostrar sobre pensamentos. O tema de hoje é pensamentos. Uma série para você adquirir mais intimidade com Deus, onde a primeira mensagem é pensamentos. Lucas capítulo 5. Versículo 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Diga assim: fé para ajudar outros. Eles tentaram. Imagina, essa igreja está lotada, não dá para passar. Fé é algo que faz com que você não desista. Eles não desistiram porque estava difícil. Eles subiram, fé para ajudar outros. Subiu e desceu o camarada na frente de Jesus, pelo telhado. Jesus, quando viu a fé, ou seja, a atitude, os pensamentos dele eram o seguinte: somos amigos aqui, vamos nos juntar aqui, vamos levar essa pessoa doente e Jesus vai curar. Eles tinham pensamentos, não era só pensamentos positivos. Tenha pensamentos positivos, sim,
mas tenha fé, porque pensamentos positivos às vezes não faz você ter atitudes, e mesmo que você tenha atitudes positivas, às vezes não tem quem responda. Quando você tem fé, é diferente. Você tem pensamento positivo, sim, você acredita em alguém que pode resolver. Diga comigo, alguém que pode resolver. Nosso Deus é vivo, Ele não nos deixa só. Então não é loucura. As pessoas, é louco, é maluco. Não, eu apenas tenho um Deus que pode resolver o meu problema. Eu tenho um Deus que cura, por isso eu tenho um Deus que me protege, que me mantém. É diferente o pensamento positivo. Pensamento positivo é você acreditar somente em você. Você tem que acreditar em você, no que Deus te deu, para onde Deus te chamou. Você tem que acreditar em você, mas você tem que acreditar em você por causa dele. Se você é alguém ou alguma coisa, é por causa dele, que ele te fez, ele te deu, ele te capacita. Toda honra e toda glória deve ser dada para ele. Mas mantenha seus pensamentos saudáveis. Não deixe, olha, eu tenho visto, e eu tenho lutado, feito muita libertação. Todos os casos, a maioria, alguém foi ferido. Foi ferido, foi chateado, alguma coisa desse nível. Aí o inimigo entra na vida da pessoa e começa a bagunçar tudo. Principalmente os pensamentos. A pessoa se sente acusada. Vão pensar isso de mim, vão pensar isso de mim, estão pensando isso de mim, e vão falar isso de mim, falaram isso de mim, não sei o quê. Olha os pensamentos. Pare, não deixe mais que o inimigo domine os seus pensamentos. Não escute quando os seus pensamentos têm que se submeter a você. Você tem que dar ordem aos seus pensamentos. Ei, mente, tu é renovada. Vai pensar nas coisas de Cristo. Ei, mente, vai orar. Lembra não, Davi, quando estava triste, ele falava com ele. Isso aí vai ser outro nível de intimidade com Deus. Talvez a próxima mensagem da série, você tem que falar. Hoje eu estou falando só em pensar. Eu não vou entrar na mensagem da próximo culto, mas hoje eu estou falando de pensamentos. Então, olha lá, vamos lá. Então, Lucas 5,18, alguns amigos trazendo um paralítico. Foi esse o verso mesmo? Foi, né? Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus, não conseguiram. Quem aqui já tentou levantar um homem? É pesado ou não é? É pesado. Então não era só um. De vez quando você é forte, você leva sozinho, mas normalmente pelo menos dois. E tem gente que até dois é difícil de levar, né? Mas imagina, eles carregando, uma coisa é levantar. Outra coisa é resistência. Por quanto tempo tu aguenta? Eu levanto. Agora, quanto tempo que eu aguento ficar segurando esse negócio? Aí você chega lá, imagina só na maca lá, e tá pesado, e ninguém deixa ninguém entrar. Porque quando alguém quer uma bênção, a pessoa se torna egoísta. Eu quero bênção. Sai não, eu cheguei primeiro na fila, sai pra lá. Eu tô aqui nessa fila do caixa tem há 3 horas, eu dormi aqui na fila, tu quer passar na frente? Duvido alguém deixar tu passar na frente. Por quê? Porque tu quer a tua bênção. Então, mas eles não desistiram porque os outros queriam bênção. Diga assim, eu não vou desistir, porque outras pessoas estão na minha frente. Não interessa, bênção para elas, mas eu vou dar meu jeito. Bênção para elas, que elas sejam prósperas, que elas prosperem, que dê certo o negócio delas, que dê certo tudo para elas, mas eu não vou desistir do que eu sei que Deus tem para mim também. Entendeu? Então, qual é a diferença? Você sabe que tem muita gente que não revela a sua receita, né? Não, esse bolo, essa pizza, eu não revelo a receita para ninguém. Sabe qual é a diferença? A gente que é pastor, a gente gosta de revelar o que Deus passa para a gente. Deus mostra para a gente revela e Deus dá mais. Se Deus revelar alguma coisa para ti, Deus me mostrou uma coisa, vou guardar só para mim, vai perder. Vai morrer. Porque multiplica-se quando você dá. Então, olha só. Eles tiveram fé. Jesus olhou. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, o que Jesus vê? Fé. E aquilo ali era uma loucura. Está cheio de gente. Quem disse que se alguém vir baixado do teto aqui numa coisa, essa pessoa vai ter a preferência? Vai. Para Deus vai. Para Deus vai. Se você fizer alguma coisa diferente, vai chamar a atenção de Deus. Porque Deus não gosta de todo mundo igual. Ele ama todo mundo. Só que Ele vai dar na proporção da sua fé. Se tiveram fé que iam baixar, ia pagar um mico, imagina só, vou atrapalhar o pregador e descer um homem. Fé é a diferença.
Fé faz a diferença. Jesus olhou para ele e disse assim, ó, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Quem disse? Jesus. Jesus, ele é dono, ele pode perdoar pecado, ele pode curar. Agora, olha o problema aí. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar. Presta atenção, por isso que eu digo, cuidado com conhecimento sem dependência. Diga assim, é perigoso ter conhecimento, ou seja, informações, sem ser dependente de Deus. É muito perigoso, é muito. Eu lembro que me chamavam para debates, e eu sempre dizia não, não, não e não. Direto chamavam para ir para a TV ali, para debater sobre um assunto, sobre o tema, não. Pastor, qual é a sua linha teológica? Bíblia. Não, mas você é calvinista, é arminiano. Bíblia. O que é bom daqui eu pego, o que é bom dali eu pego. Bíblia. Para o quê? Para eu não ficar dogmático, para eu pensar que Deus só faz uma coisa de uma maneira, para eu não ficar besta na linguagem de hoje, que as pessoas pensam que sabem de alguma coisa, se tornam besta, mas não tem poder, porque saiu da dependência de Jesus. O cara tem que ser muito besta, né, de descer um camarada pela corda, pensando que Jesus ia curar. Besta o suficiente que para Deus não era besteira, era fé, e ele foi curado. Por isso que eu digo, não deixe ninguém tirar de você os seus sonhos. Não deixe que ninguém apague a sua fé. Diga aí para o seu irmão, não deixe que ninguém apague a sua fé. As dificuldades vêm, porque tu vai, porque tu faz, porque isso. Sempre vai ter, com uma boa intenção, mas quer tirar a tua fé. Deixa Deus fazer, aprenda a amar as pessoas diferentes. Agora, saiba se defender no tocante a dizer não. Se tudo que ele quiser que eu pare, para todo mundo. Eu não paro não. Eu vou continuar tendo fé, eu vou continuar lutando, eu vou continuar começando, eu vou continuar acreditando, porque Deus é assim. Senão não estaria escrita as histórias dos homens de Deus. Olha só, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar. Presta atenção, pensamentos. Fariseus e mestres da lei, quer dizer, as pessoas que tinham maior nível intelectual e tinham muitos pensamentos, ou seja, vinham várias leis na mente dele, vinham vários versículos na mente dele, para dizer, esses caras estão ficando doidos. Eles estão quebrando a lei aqui. Que negócio é esse desse homem dizer que perdoa pecados? Os seus pecados estão perdoados. Só que é o seguinte, fariseu e mestre da lei, ou seja, gente muito religiosa, é inteligente perante os homens, mas não perante Deus. Porque Deus sabe o que está no coração dele e nos pensamentos dele. Diga assim, Deus sabe sempre o que está no coração. Olha a resposta de Jesus. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Eles ficaram incomodados, né? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, diga assim, Jesus sabia o que eles pensavam. Jesus sabe o que eu penso. Amém? Jesus sabe o que eu penso. Jesus sabe o que você pensa. Mas Jesus te aceita com todos os teus pensamentos, querendo te amar e te ajudar a vencer aqueles que não são bons, aqueles que não edificam, aqueles que estão te trazendo doença. Amém? Deus é maravilhoso. Então, Jesus sabendo, olha só, Jesus sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? E aí? É por isso que eu digo, quando você tem intimidade com Deus, é diferente. Ele sabia o que estava pensando. Deus revela. Por que vocês estão pensando assim? Por quê? Por que vocês estão pensando dessa maneira? Será que eu não provei o suficiente? Será que eu tenho que provar mais? Por que vocês pensam assim? Porque a carne é mal. E a carne vai usar seu dinheiro, vai usar seu conhecimento para pensamentos negativos, incredulidade. E aí o que acontece? Jesus confronta. Diga assim, é necessário confrontar os pensamentos negativos. Confrontar. Olha o que ele diz aqui. Por que vocês estão pensando assim? 23. Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande?
Jesus não diminuía, ele sabia quem ele era humilde, ele deixou toda a sua glória, ele deixou tudo o que ele tinha para vir dar a sua vida, doar, ele ia morrer, estava vivo e ia morrer por nós, para que hoje eu pudesse estar aqui pregando e você assistindo. Mas ele, na hora que estava no chamado dele, ele andava mesmo o negócio, amava, perdoava, mas quando ele tinha que debater com o fariseu, e quando ele tinha que botar a prova, ei, o que é mais fácil dizer? Eu sei o que você está pensando. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante e anda? Aí Jesus disse, né? Jesus disse. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem saiu curado. Não desistiu. Os pensamentos eram que ia ajudar, a fé para ajudar outro, pensamentos de ajudar outra pessoa. Parece loucura, você não pode fazer, mas você conhece alguém que pode. Leve até Jesus. O nosso trabalho de igreja é levar até Jesus. Eu conheço alguém que pode, eu conheço alguém que sabe, eu conheço alguém que tem remédio para isso, eu conheço alguém que cura, e cura de verdade, a ponto deles acreditarem a subir no telhado. O que eu e você estamos fazendo com os nossos pensamentos? Eu creio que hoje, cada um de vocês que aqui está ou que está assistindo esse vídeo, tem pensamentos de fé, porque senão não estaria aqui, nem estaria assistindo, e vai ser abençoado, porque Deus retribui. Poderia estar em casa fazendo outra coisa, você está crendo que Deus vai falar com você, e Deus está falando. Quando você sair daqui, o Espírito Santo vai começar a falar na sua mente. Olha aí, pensamentos, o que é que você está pensando? Não deixe esse pensamento. Isso é o inimigo querendo roubar a tua bênção, isso é o inimigo querendo frustrar os teus planos, isso é o inimigo querendo tirar a tua alegria. Se o inimigo mexer nos teus pensamentos, a primeira coisa que ele vai querer tirar é sua alegria, tirar a sua paz, pode ter certeza. Olhe lá, mais um, estamos quase acabando. Mateus 9:19. Eu mostrei a fé e pensamentos para ajudar alguém. Agora eu vou mostrar fé e pensamentos para ajudar a si mesmo. A si mesmo. Às vezes a gente tem fé para ajudar outros, amém? Mas às vezes a gente tem que ter fé para ajudar a gente mesmo. Eu preciso cuidar de mim mesmo, eu preciso dessa fé. Mateus 9:19. Vamos lá, pensamentos. Não sai do foco, deixa o pensamento aqui na palavra. Eu garanto que a minha pregação é um pouquinho menor do que um filme. Mateus 9:19. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, né? Ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha o que ela pensava: se eu tão somente tocar, eu vou ser curado. A sua fé, os seus pensamentos têm que ir em favor de você também. Você precisa de cura, você precisa de finanças, você precisa de uma bênção, de inteligência, sabedoria, de alguma coisa de Deus. Pense que você vai tocar em Jesus e Ele vai te curar, Ele vai te conceder. Mas tem que ter esse pensamento. Tem gente que está dizendo aí toda hora: eu não vou conseguir, eu não sei o que vou fazer, eu não sei o que vai acontecer. Saiba o que você vai fazer: correr até Jesus. Saiba o que vai acontecer, você vai vencer essa luta se você for até Jesus. O inimigo quer que você desanime e desiste. A única maneira de você perder é se você não subir no ringue. Você perde a luta por desclassificação, porque você não lutou, porque você achou que você não ia vencer. Então você bateu antes de entrar no ringue. Suba no ringue e deixe Jesus lutar por você. Aprenda com Ele. Não seja desclassificado por falta de luta, de tentativa. Tente. É melhor tentar e errar do que não tentar nada. Como dizia Martin Luther King, é melhor sair na chuva e se molhar do que ficar em casa sem fazer nada. Os grandes homens de Deus foram assim. Vai estudar a vida de Einstein, vai estudar a vida de qualquer homem que descobriu alguma coisa grande. Os irmãos Brothers que tentaram fazer uma bicicleta, daqui a pouco sai um avião. Por quê? Tentaram. Tente, não deixe ninguém te fazer desacreditar. Acredite, Deus é com você. 1000 caem à sua esquerda, 10 mil à sua direita, mas você fica de pé. Deus te abençoa. Está na hora de acreditar, está na hora de partir para cima, está na hora de destroçar o inferno. Como? Mudando a maneira que eu penso.
Mudando eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e acabou. Essa é a dificuldade que o pessoal tem comigo. O que quer me convencer uma coisa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode pegar, pode tentar dar tiro, pode tentar fechar, pode tentar fazer. Deus é comigo, Deus me segura, porque meus pensamentos estão nele. Deus é com você, como estão os seus pensamentos? Eu não tenho direito de ficar, nem quero saber o que está na mente dos outros. Eu quero que a minha mente esteja focada nas coisas do alto. Que Jesus seja mais importante para mim do que qualquer outra coisa. E eu possa demonstrar isso na prática. Tipo assim, eu podia estar fazendo outra coisa, mas eu quero estar aqui. Eu podia receber outra coisa, podia estar irado, mas eu quero estar em amor. Eu podia estar me sentindo estressado, mas eu quero buscar paz em Deus. E conseguir lidar com tudo isso. É uma luta constante, mas é uma luta que quando eu luto eu sou mais do que vencedor. Começa aqui, ó, pensamentos. Diga assim: eu consagro a minha mente ao Senhor Jesus. Todo pensamento de medo, de morte e de insatisfação saia da minha vida, em nome de Jesus. Eu tenho que ser grato. Senhor, eu sei que o Senhor restaura. Eu sei que tudo tem que passar por ti. Lembra não do Jó? O coitado de Jó. Roubaram os camelos, roubaram os filhos, roubaram a casa, e ele manteve a fé. Roubou as coisas dele literalmente. Mas adivinha quem? Se tinha alguém por cima que deixou? Tinha. Deus tinha permitido. Só que quem aqui embaixo ia imaginar que Deus tinha permitido? Porque o ser humano não entende de nada. Essa é a verdade, a gente não sabe nada. Se não for Deus na nossa vida, se não for o Senhor revelando, se não for o Senhor, dependência dele. Senhor, eu acredito na tua bondade, na tua misericórdia, que o Senhor me capacita, foi o Senhor que me chamou, o Senhor me pediu para não desistir, então eu não vou desistir. O Senhor vai cuidando, o Senhor vai cuidando, e Deus vai cuidando, e Deus vai cuidando, e Deus vai cuidando, e Ele vai olhando no teu coração, e vai cuidando, e vai cuidando, e vai cuidando, e vai te abençoando, e vai te dando mais. É assim, confia nele. Então eu quero dizer para vocês aqui, ó, nesse texto aqui, ó, a mulher, ela dizia com ela mesma que se ela tocasse na borda, ela seria curada, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. Diga assim: ânimo, a sua fé te curou. O que isso quer dizer? Ela foi mesmo desanimada, mas ela acreditava. Às vezes você está indo para um lugar que parece que é um matadouro, mas você crê que quando você chegar lá, você vai ser curado. Para aquela mulher sofrendo com dor, empurrar um monte de homem, que nem lá ela não podia estar, era para estar fora do acampamento, empurrar e dizer para ela mesma que ela ia ser curada se apenas tocasse, era uma mulher totalmente diferente das demais. Estava sofrendo, mas ia lutando, empurrando, tocou e foi curada. Jesus disse: a tua fé te curou. Ela quebrou um monte de regra nesse processo. Ela não podia estar lá, naquele lugar. Ela não podia sair tocando, porque ela era impura. Ela não podia fazer nada daquilo que ela fez, mas a fé dela, diga assim: Deus olha na minha fé. E o resto vão ter que engolir. Mulher lá, de todos os sentidos, eu vou mostrar para vocês aqui. Ela saiu de lá curada, nem lá não podia ter entrado. É isso que eu estou dizendo. Muitas vezes o inimigo quer roubar a tua fé, dizer que não dá mais, que não tem mais jeito, que não tem mais remendo, que não tem mais nada. Eu digo assim: olha, tenha fé, crê em Deus, que Deus pode todas as coisas. Ele ressuscita até o morto. Ele ressuscita até o morto. O negócio é aquela questão: a quem você vai ouvir? A quem que você ouve? Jesus está mostrando, eu estou mostrando na prática que se você falar para você mesmo, crê em Jesus, que Jesus vai te curar, Ele vai te curar. Se você crê que Jesus vai te abençoar e você vai conseguir comprar a sua casa própria, você vai conseguir comprar a sua casa própria. Se você crê que Deus vai te abençoar e vai te abençoar para pagar suas contas, Deus vai te abençoar para pagar suas contas. Se você crê que Deus vai restaurar algo que foi roubado, Deus vai restaurar, se for da vontade dEle. Mas você tem que crer na Bíblia, crer na palavra do Senhor, amém? Então olha lá. Também acontece de a falta de fé atrapalhar a bênção. Presta atenção. E isso que eu quero dizer. Aqui eu estou mostrando, eu exaltei, eu engrandeci pessoas que tiveram fé e receberam a sua bênção, a sua cura, porque os seus pensamentos eram diferentes. Se eu não entrar pela porta, eu desço pelo telhado, mas eu quero a minha bênção. Vou ser desse tipo? Se eu não entrar nessa cidade, eu entro na outra, mas eu vou ser abençoado. Se não for nessa rua, eu entro pela outra.
mas eu vou adquirir minha bênção. Quem você segue? Quem você acredita? Sabe, eu creio que hoje o que tem acontecido é o que a Bíblia diz: nos últimos dias a fé de muitos iria esmurecer, diminuir, porque as pessoas querem trocar coisas. Quem tem fé dá, é a diferença. Melhor é dar do que receber. Amém? Quem tem fé dá. As pessoas estão focando nisso aqui. Vamos ver se isso aqui vai ser lucrativo. Vamos ver se isso aqui vai me dar um retorno. É tudo um negócio. Fé exige você ter nada e você ir para cima. Fé é você pegar o pouco que você tem e começar, crendo que Deus vai abençoar. Isso é fé. Você esperar ter tudo no desconforme para começar, medíocre, ordinário, normal. Você tem que ser diferente. Ter fé é ser diferente e encarar os seus medos e confiar em Deus. Normal, se ajoelhar e adorar uma estátua. Normal. Fé, ficar de pé e preso. Sadraque, Mesaque e Abednego. Normal, ficar quietinho, deixar, não vou mexer com essa lei não, porque senão o anel do rei está lá, vou ser jogado na cova dos leões. Fé, não importa que eu seja jogado na cova dos leões, mas eu não adoro outro Deus. Eu creio no que Deus diz. Suas misericórdias se renovam pela manhã. Meus pensamentos estão entranhados com Jesus. Eu quero a mente de Cristo, eu quero pensar como Ele pensa, eu quero perdoar como Ele perdoa, eu quero amar independente da situação, eu quero me mudar, eu quero pedir que Deus me mude a cada dia mais, me dê paciência. Ele vai dizer: você já tem paciência, opera, ora mais, para mais, para mais. Quando você está ansioso, você precisa parar. E é muito difícil uma pessoa ansiosa e uma pessoa ativa parar, mas é necessário parar. A coisa mais difícil: não, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo isso. Por exemplo, eu estou com meu filho, o que é que eu faço? Eu estou cheio de coisa para fazer, vem comigo, vamos trabalhar. Mas tem hora que ele: pai, mostra aqui, mostra aqui. Ele quer mostrar o que ele sabe. E a gente: não, vamos parar, e tudo aí, espera aí. Agora eu vou gastar um tempo com ele, eu vou ver o que ele quer me mostrar. Porque para ele é importante. Para o seu pai espiritual não é diferente. Pode parecer uma coisa bem boba, mas quando você está falando com Deus e quer que Ele veja: ei Deus, olha aí, o que é que o Senhor acha do meu negócio? O pai tem todas as condições do mundo, que vai dizer: meu filho, vou deixar você ficar sem seu presente, seu brinquedo, não, sem sua roupa, não, sem seu divertimento, não, vou te levar para divertir. Quem disse que filho não pode se divertir? Quem está andando em religiosidade acha que a vida é só problema, que tudo é só demônio. Tem gente que fala é tanto do demônio que eu não sei de onde é que eu deixo esses demônios lá no inferno, que deixa eles para lá, eu vou mandar eles para lá. Porque tem demônio mesmo, mas eu não vou olhar para os demônios, eu tenho que olhar para a bênção de Deus. O Senhor, olha aqui, o que é que o Senhor me fala sobre isso? Eu tenho um pai que cuida de mim. Você tem um pai que cuida de você. E Ele quer que a gente creia, está nos pensamentos aqui: Senhor, eu sei que Tu crê. Aí Ele olha no seu coração e vê: nossa, Ele está descansando em mim. Ele está descansando em mim, Ele está acreditando em mim, Deus faz. É infalível. Você viu, a mulher se destacou no meio da multidão porque ela cria. Zaqueu, todo errado, todo enrolado, disse que queria ver Jesus, subiu numa árvore e Jesus parou por Zaqueu. Você acha que Jesus não vai parar para você? Um ladrão, na última hora da vida dele, numa cruz, diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Até ele, sem fazer nenhuma obra certa, de nada da vida, sem nunca ter rezado nem um Pai Nosso. Se a pessoa for católica, quem nunca que rezou um Pai Nosso? Só quem já nasceu no lar cristão. E ainda assim a gente ora, né? A gente entende que aquilo ali é uma oração modelo. Então o que acontece? Ele: Senhor, lembra-te de mim, Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você serve um Deus bom, que te coloca lá pela graça dele, não pelos seus méritos. Que aquele ladrãozinho ali não tinha mérito nenhum para entrar no paraíso, é por causa dele e por ele. Quando isso estiver claro no meu pensamento, eu vou parar de querer provar para os outros quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou, eu sei o chamado que Deus tem na minha vida. Você tem que saber quem você é e o chamado que Deus tem na sua vida, porque se eu quero agradar alguém, é Ele, é meu Pai Celestial. E muitas vezes isso vai dizer: não, eu preciso parar, não, eu não sei se eu vou. Lembra Davi? Devo eu ir para essa guerra? E se eu for, eu vou ganhar? Por que a gente não para consultar Deus? Pensamentos, maneira de pensar, Deus em primeiro lugar. Vamos lá para eu correr aqui, senão eu vou. Então olha só, esse último, eu vou ler com vocês aqui mais um, Mateus 13, vou mostrar a incredulidade nos pensamentos. Atrapalha muito, atrapalha os milagres de Jesus. Nem Jesus
faz milagre, quando você não acredita em milagre, nem quer ver milagre, e fica chateado com os milagres da vida dos outros. Olha só, Mateus 13, 54, fala assim: chegando à sua cidade onde Jesus morava, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Eles ficavam admirados, mas os pensamentos dele eram de incredulidade. O que a incredulidade faz? Investiguem muito. Mas olha só a investigação: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Ei, esse não é o Jesus, filho do carpinteiro? Não é esse? Olha só, é sempre assim. Não entende que é por causa dele e para ele, vai direto na pessoa e tira Jesus de fora. Cuidado, porque não é ele, é Jesus nele, não é ela, é Jesus nela. Cuidado, porque a gente está agindo às vezes, pessoas agindo às vezes como cego, pensando que está certo e está errado. Cuidado, que lembra, não? Um cara super inteligentíssimo da lei disse assim: se for Deus que está fazendo isso mesmo, a gente vai ser pego lutando contra Deus. Imagina você lutando contra Deus, o que é que vai dar? Nada. Você vai ser destruído. Imagina você lutando contra a vontade de Deus. Por isso, aprenda a se conformar com situações diferentes. Olha só, ele diz assim, ó: não é este o filho do, versículo 55, Mateus 13, 55, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Eles disseram: olha só, a gente está aqui antes dele, nós conhecemos a família dele, como que ele tem poder e a gente não tem? Como é que ele tem esse ensinamento todo e a gente não tem? Da onde que ele tirou isso? Diga: do céu. Jesus veio do céu. Por isso que os nossos pensamentos têm que estar nas coisas celestiais. Se você ouve só pessoas carnais, e você só... O que é que pessoas carnais? Pessoas comuns são carnais. Pessoas espirituais são pessoas que veem com os olhos de Deus, veem através da fé. Então o primeiro problema que encontraram aqui é porque eu conheço a família dele, eu sei de onde ele veio, o nome da sua mãe não é Maria, ele tem irmãos, né? De onde que vem? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Queridos, olha a pergunta: de onde? Olha só, presta atenção. De onde ele obteve todas essas coisas? Da onde que vem tudo isso? Como é que ele tem tudo isso? Como é que ele é próspero assim? Como é que ele tem todas essas coisas? Vem de Deus. Vai mexer com o homem de Deus, não vai mexer com a mulher de Deus, não vai mexer com as coisas de Deus, porque quando Deus quer te abençoar, o inferno pode vir todinho, mas se Deus é contigo, tudinho cai que nem um dominó. É assim, não se compara o poder de Deus. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? De onde vem todas essas coisas? Vai falar com Deus, meu irmão, porque a pessoa só se mantém e só prospera e continua cheio de graça se Deus estiver com ele. Senão, vai estar que nem todo mundo, triste, abatido, com medo, sem graça na vida, sem unção, sem revelação nova, sem renovo, mesmice, mesma coisinha robótica. Eu não quero isso para a minha vida. Robozinho. Tem muita gente que é robozinho de igreja. Até vai falar, tudo é robotizado, tudo é no automático. Deus quer sinceridade, Deus quer fé, Deus quer coisas novas, Deus quer gente descendo do telhado, Deus quer gente pulando, Deus quer gente dançando, Deus quer gente indo atrás dos lugares que ninguém vai, acreditando em pessoas que ninguém acredita. Isso é Deus. Aí o que acontece? Começaram a dizer da família dele quem ele era, de onde ele saiu, e ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, e não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Diga assim: a incredulidade são pensamentos. Não teve milagre na casa dele. Oxe, onde ele chega, ele prega e faz milagre e cura e tudo. Aí chega em casa, não ouve o pai, não ouve a mãe, não ouve as pessoas que estão operando milagre em outros lugares, mas em casa não tem milagre. Por quê? Porque profeta não tem honra a não ser na sua
casa. Mas nem por isso ele deixou de pregar, né? Ele continuou pregando. Mas ali, eles não experimentam milagre. Aprenda comigo. Se você tiver pensamentos de incredulidade sobre alguém que ministra, você não é capaz de receber algo de Deus. Você tem que ter o coração a ponto de perdoar e dizer, não, Deus vai usar esse homem de Deus na minha vida. Deus vai usar essa mulher de Deus na minha vida. Eu tenho que aprender a entender isso e aceitar. Quando eu abro meu coração, quando eu entendo isso, eu recebo. Eles viram a vida de Jesus, olha só, e olharam para quem? Para Jesus. Mas esse não é filho de José, esse não é filho de Maria. Conheciam Jesus, que ele era um camarada extremamente santo e direito e sem nenhum erro. Mesmo assim, para milagres eles não acreditavam. Entendeu? Presta atenção, eles conheciam a família de Jesus, sabiam do caráter de Jesus, mas para milagre não acontecia milagre, porque eles não acreditavam em milagre. Quando tem uma incredulidade, um pensamento negativo e um pensamento de incredulidade na nossa vida, a gente impede que até Jesus se mova na nossa própria vida para milagres. Ali não aconteceu milagres. E eu quero terminar aqui com vocês aqui. Estamos já acabando aqui. O que o inimigo quer tirar? Ele quer tirar a sua crença em Jesus. Você deve entender. Romanos 8:33 fala assim. Ele quer trabalhar nos seus pensamentos, mas olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:33, a partir do 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aqui está falando em vitória, por meio daquele, diga assim, vitória, por meio daquele que me amou. A sua vitória vem por meio daquele que te amou. Não é pelos seus méritos. É porque alguém te amou, Jesus. Então ele diz assim, ó. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, olha Paulo, eu sei para onde eu estou indo hoje, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nem na criação, nem coronavírus, nem nada pode me separar do amor de Deus. Nada. Deus quer os seus pensamentos. Nada vai te separar do amor de Deus. Nada. Pode ver. O que ele está dizendo? Está dizendo assim: nem visão de anjos, nem visão de morte, nem demônio, nem profundidade das dificuldades, nem a tristeza, nem doença nenhuma pode me separar do amor de Deus. O que Deus quer? Inculca isso. Você é amado. Deus te ama. Se ninguém acredita em você, Deus acredita. Imagina só, quem daria? Você daria o talão de cheque para qualquer pessoa sair assinando? Ele deu o talão de cheque para a gente usar o nome de Jesus, né? Usa o nome de Jesus para expulsar o demônio, usa o nome de Jesus para receber uma bênção, usa o nome de Jesus para ser curada. Ele confia tanto na gente porque Ele tem todo o poder. E Ele quer nos usar, Ele quer lhe usar. Se sinta amado, nada vai te separar do amor de Deus. Nada pode, só se você permitir. Mas se depender de Deus, a vontade dEle é que nada te levante, nada te afaste do amor de Deus. Você que, às vezes, eu estou falando de pensamento hoje, né? Deixa esses pensamentos maus entrarem no seu coração. Não acredita no que a Bíblia está dizendo. Por que não acredita? Porque não ouviu ou não renovou. Quantas vezes eu não já li esse texto? Várias, mas às vezes eu tenho que ler de novo. Eu tenho que ler, poxa, nada aqui vai me separar do amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro, nada pode me separar do amor de Deus. Você sabe quanto profundo é isso? Deus te amou a ponto de morrer por você. Você acha que Ele quer que você vá para o inferno? Não quer. Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca, ninguém ande em depressão, ninguém ande atribulado, ninguém ande ansioso, ninguém ande decepcionado. Deus não quer que ninguém se perca. E a Bíblia diz que começa aqui no presente século, no presente momento, a partir de hoje. Muda os pensamentos, renova, acredita. Fica louco se tiver que ficar louco, né? Porque é melhor ser louco e alegre do que ser normal e doente. Eu prefiro ser louco e alegre do que normal e doente. Melhor, porque não adianta, pode vir um furacão, pode
carro quebrar, tentar matar, roubar e tudo que vier tentando para desanimar ou mexer na minha fé, ó, não vai conseguir, porque meus pensamentos estão nas coisas celestiais. Tocou no céu, Deus dá em dobro. Pode ter certeza, se mantenha firme em Deus, que Deus dá em dobro. Se tocou em algo seu, o diabo tocou, e você perdeu, e veio tentar te entristecer, veio tentar te tirar da fé, mas você não desistiu da sua fé, veio doença, veio luta, veio depressão, veio perda, mas você não desistiu da sua fé, as suas atitudes de permanecer na fé, vai fazer com que Deus te dê em dobro, e dessa vez, muito melhor. A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Deus restaura, Deus dá multiplicado. Então é isso que eu quero dizer para vocês aqui, nada vai te separar do amor de Deus. E eu creio que estamos acabando aqui. Mateus 28, 18, vamos encerrar aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Diga assim: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Se você está ensinando, se você está batizando, se você está obedecendo, Deus vai estar contigo até o fim dos tempos. Ou seja, não pare, acredite, Deus é contigo. Você não é, você pode parecer pequeno, pode parecer irrelevante, mas você e Deus podem todas as coisas. Você que anda junto com Deus, não é o que você passa, nem o que você está passando, é com quem você está passando. É Emmanuel, Deus conosco. Eu entro no fogo, mas Ele entra comigo. O barco está balançando, mas Ele está dentro do barco. Entendeu? Essa é a diferença. Entendeu? Me roubaram, mas Ele é dono de tudo. Essa é a diferença. Tudo vem dEle, por Ele, através dEle. Então eu tenho que aprender a descansar. E se eu não passar por dificuldades, se eu não passar por afrontas, quem disse que eu ia reagir bem? Quem disse que eu ia ganhar ponto se eu não passar por tanta luta e tanta coisa para contar as histórias? O apóstolo Paulo, uma vez, ele vai descrever: fui açoitado, fui espancado, dei por morto várias vezes, e ele vai dizendo tanto de coisa que ele passou. Fui preso várias vezes, ou seja, ele contou que ele passou por uma pindaíba, passou por lutas, mas ele se manteve firme. Diga assim: eu preciso me manter firme. Paulo disse assim: esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Às vezes você tem que esquecer de coisas, pensamentos, o anjo diz: sai dessa terra agora. Aí a mulher disse: não, mas eu tenho um monte de rosa plantada ali, eu tenho minhas palmeiras, eu tenho as minhas bananeiras. Não, sai dessa terra ali agora, porque vai ser destruída essa terra. Sai, senão tu vai morrer. Aí o anjo vai lá e arrasta eles, não olha para trás, deixa o que tu construiu, deixa tudo. Às vezes Deus vai falar isso: deixa, passa. É a única maneira de renovar pensamento, é deixar algumas coisas para trás. Aí fica remoendo, fica pensando: aí falou isso, disse isso de mim, ela esquece, deixa para trás, olha para o alvo. Meu alvo é Cristo, meus pensamentos estão nas coisas celestiais. Ai, é assim, é o cara tentando me pegar no pé direto, porque eu estou voando, e o cara não está voando, aí vai puxando o teu pé para baixo. Ei, desce. Às vezes a pessoa sempre dizia assim para mim, né? Ei, bota os pés no chão. A tua cabeça tem que estar no céu, mas os pés tem que estar no chão. Eu disse: deixa eu com tudo no céu mesmo, porque eu sempre fui meio maluco mesmo. Mas eu digo: confia em Deus que tu anda sobre as águas. Ele não tinha, quando Pedro andou sobre as águas, ele não tinha pé no chão, ele tinha pé sobre as águas. Deixa tua mente, pé, tudo no céu. Acredita no Deus que pode todas as coisas e que entra contigo na tempestade. Acredita nele. E ele disse o seguinte: por que eu estou fazendo isso tudo contigo? Por que você é diferente? Por que você tem que manter seus pensamentos e ter intimidade com Deus? Para tocar outras vidas. Diga assim: tudo que Deus me deu serve para tocar outras vidas. Se eu não tocar outras vidas, se eu não falar, eu estou morto. Eu estou precisando que alguém se levante no vale de ossos secos e profetize sobre a minha vida.
porque havia ali um exército que estava morto, era um exército, tinha ossos espalhados para tudo que era lado. Também outra interpretação do sonho era o povo de Israel todo espalhado e morto, e o profeta veio e profetizou, e quando o exército se levantou naquele tempo, era um exército que tinha sido derrotado, e ele voltou à vida. Então o que eu quero dizer para você? Você tem que profetizar sim, mas para isso você tem que ter o pensamento renovado. Vá, Deus já está perdoando para você discipular, Deus está dizendo perdoa, busca mais, renova os pensamentos para que você consiga discipular pessoas, batizar pessoas, ganhar vidas, porque o objetivo de Jesus morrendo na cruz foi qual? Vidas. Uma pessoa machucada não sai de casa, uma pessoa com medo não sai de casa, uma pessoa envergonhada não sai de casa, uma pessoa traumatizada não faz a obra. Está entendendo? Deus quer te curar para que você faça a obra. Tudo isso que eu falei dos pensamentos te leva a ter intimidade com Deus para passar aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Fique de pé e eu vou te dar o último conselho para você voltar para casa realmente cheio, transbordante da palavra de Deus. Filipenses 4:8 fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, diga comigo, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. É bom? Deixe no meu coração. Não é bom? Eu escuto educadamente, mas no meu coração não vai ficar. Não vai ficar. Um dos grandes problemas que eu acho que muitas pessoas não estão preparadas para ser psicólogo, ou terapeuta, ou pastor, é porque guarda tudo. Não pode ficar no seu coração. Você tem que aconselhar, chorar com aquela pessoa, orar com aquela pessoa, acreditar na vitória, mas entregar e confiar em Deus, que Deus vai responder, que Deus vai curar, que Deus é Deus, é Deus. Nós só somos o cano. Tem cano de 25, tem cano de 32, de 50, de 100. Você é o cano. A água que passa é o Espírito Santo. Quanto maior a vazão, mais água passa. Então é Deus, lembra que Ele diz: alarga a tenda dos teus corações. Tudo que Deus te dá e tudo que Deus está dizendo para você hoje, nessa noite, é que Ele quer te trazer intimidade com Deus. Tudo depende do que você pensa. Por muito tempo eu pensei, não, só foi um pensamento, não tem nada demais. Pensamento não concretizou nada, então não é pecado. Mas não tem intimidade. Se você permitir que pensamentos errados, raivosos, de vergonha ou etc., na sua vida, vai te limitar no que Deus tem para você. Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua mente hoje, sobre pensamentos, né? Vamos orar. Eu queria que você colocasse a mão, queria fazer uma oração por todos nós, porque eu creio que todos que estão aqui já são novas criaturas e todos nós precisamos ser renovados. Isso eu falo nós, quer dizer eu também. Eu preciso ser renovado todos os dias. Espírito Santo, nós colocamos a nossa mente, Senhor, na Tua presença, Senhor. Tocamos aqui, porque eu creio, Senhor, que o Senhor vê esses gestos, Senhor, que nós fazemos, que às vezes parecem meio malucos, Senhor. Mas nós queremos consagrar nossa mente. Toca, Senhor, a nossa mente. Não permita, Senhor, que saiamos daqui com nenhum pensamento mau, nenhum pensamento de tristeza, nenhum pensamento de afronta, Senhor. Espírito Santo, nos renova, nos alegra, Pai, nos dá pensamento de vitória. Nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus nós podemos todas as coisas. E neste momento, se há alguma doença, alguma enfermidade mental no corpo, na alma, no espírito, eu ordeno em nome de Jesus que vá embora, que toda mente aqui seja sanada, Senhor, seja curada, seja liberta. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai usar cada um aqui, Senhor, como ministro Teu. Eu creio que esses ensinamentos que o Senhor está trazendo de mais intimidade, que nós vamos acordar lendo a Bíblia, pensando que os nossos pensamentos fazem a diferença, que os nossos pensamentos vão nos dar unção, vão nos dar equilíbrio, vão nos dar desejo de Te buscar mais. Aumenta a nossa fome, a nossa sede por mais de Ti. Queremos pensar antes de comprar, antes de ficar horas em WhatsApp, antes de ficar horas em Instagram e páginas de vendas e não sei o que. Nós queremos gastar esse tempo lendo a Tua palavra, vendo
Pai, os teus ensinamentos, ouvindo e reouvindo pregações, nós consagramos a nossa mente a Ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque 100% hoje do culto foi uma bênção, Senhor. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem nos dado, que tem se dedicado, que tem chegado mais cedo para orar, arrumar, ministrar, buscar. Obrigado porque o Senhor tem levantado obreiros abençoados nessa casa. Obrigado porque muitos mais que estiverem com vontade de trabalhar, nós temos espaço aqui para todos que têm sede virem buscar e servir a Ti. Agora, Senhor, nós consagramos a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito e declaramos que vamos voltar para nossas casas agora, sim, cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, cheios de alegria, com pensamentos renovados, em nome de Jesus. Que a graça, que a paz e a divina consolação do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se tiver alguém aqui que quer reconciliar com Jesus, né, eu estou liberando as pessoas porque eu cheguei na hora no término, e quiser reconciliar, pode vir aqui para frente. Ou alguém precisar de oração, pode vir aqui para frente. Se alguém quiser servir aqui na igreja, em algum ministério, ajudar de alguma forma, pode vir também conversar comigo no término do culto, porque nós temos vagas abertas para recepção, vagas abertas para professores de crianças, vagas abertas aí para pregadores nas células, e estamos aqui abertos para escutar o seu desejo de servir ao Senhor, amém?